Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, de Geografia, nós vamos usar o livro 5 e abram, por favor, na página 221. Vamos falar sobre ambiente rural, atividades primárias e o ecoturismo. Então, acompanhe a leitura comigo e a gente vai desenvolvendo, falando um pouquinho mais sobre isso. A zona rural caracteriza-se por fornecer matéria-prima, ou seja, produtos naturais que serão processados para se tornarem bens de consumo, como, por exemplo, o leite, que pode ser transformado em queijos ou iogurte, os quais irão abastecer as cidades. Então, qual é a matéria-prima? O leite. E aí, quando ele é transformado em outros produtos, ele deixa de ser matéria-prima. Aí ele já passou por um processo, então ele pega o leite, que é a matéria-prima, ou seja, aquele produto, o primeiro produto, né, matéria-prima, prima de primeiro. Então ele pega aquele primeiro produto e ele já transforma em outro. Aqui embaixo tem um significado para a gente continuar. Matéria-prima é qualquer recurso em seu estado natural, ou seja, que ainda não foi processado. Então, o leite, o iogurte, eles já foram processados, né? E pode ser de forma artesanal ou industrializado. Então, o leite, ele não foi processado, ele vem lá, né? Ou da vaca ou da cabra, enfim. E aí ele vem aquele produto, né? No seu estado natural, e depois através da intervenção do homem, ou artesanalmente ou industrialmente, ele vai sendo transformado em outros produtos para consumo. Bem de consumo manufaturado, resultante de atividades que se realiza manualmente ou em máquina caseira. Olha o que eu acabei de falar, né? Que a gente fala que esse queijo é um trabalho todo artesanal. A gente fala também que ele é manufaturado, porque ele é feito manualmente ou com máquina caseira, né? É um trabalho mais artesanal, vamos dizer assim, porque a pessoa tem aquele trabalho e nem sempre é algo assim numa fábrica, numa indústria, né? Pode ser em casa mesmo. E o bem de consumo industrializado, já fala, industrializado, vem de indústria, que passou por um processo de industrialização. Então, não dá para fazer esse tipo de trabalho em casa, né? Esse tipo de processo em casa. Então, nossa tia, quantas palavras novas, verdade. Então, é importante ler e reler para poder ir se familiarizando com essas palavras novas, tá? E ali dentro, no lembrete, diz assim: o ambiente do campo é chamado de meio rural, zona rural ou ambiente rural. Então, a gente já vem vendo, né, sobre profissões de campo, profissões de cidade. Então, o conteúdo vem todo amarradinho. E agora ele vem falando desse ambiente rural e as atividades primárias, o ecoturismo. A gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Na página 222 diz assim: atividades econômicas são todas aquelas realizadas pelos seres humanos com o objetivo de garantir a sua sobrevivência ou gerar riquezas. Então, as pessoas, seja no campo ou na cidade, precisam se sobreviver, precisam ganhar dinheiro, né, para sobreviver, para suprir suas necessidades básicas, né, ou, como diz ali, gerar riquezas, né, tem planos, sonhos, então precisa de uma atividade econômica para conseguir realizar todos os seus objetivos. São fruto do trabalho das pessoas e podem ser classificadas em atividades primárias, secundárias e terciárias. Primárias, secundárias e terciárias. O que lembra isso? Primeiro, segundo e terceiro, ok? Há ainda o ecoturismo, uma atividade que faz uso do ambiente natural, pouco alterado para fins turísticos,
Então, ecoturismo é um turismo ecológico, vamos dizer assim. Uma atividade que faz uso desse ambiente natural com pouca alteração para fins turísticos, né? Tem gente que gosta de brincar de tirolesa, né? Tem pouca alteração lá no meio de uma parte de campo, uma parte rural, né? Então, ali é um exemplo de ecoturismo. É no ambiente rural que o ser humano costuma realizar as atividades primárias. São elas a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já vimos um pouquinho disso em história, vamos continuar aqui em geografia. É a partir dessas atividades que se dá o fornecimento das matérias-primas, que serão posteriormente processadas, ou seja, transformadas em bens de consumo manufaturados à mão, né, ou caseiro, né, ou ainda industrializados. Esses produtos abastecem os centros urbanos. Exemplo disso é que, por exemplo, na agricultura, tem muitas plantações de frutas e aí as pessoas fazem geleias de frutas para vender. A matéria-prima é a fruta, aí já sofreu aquele processo, seja manufaturado ou industrializado, transformou em geleia. E aí a geleia já é um bem de consumo. Estão entendendo? Tentem pensar em matéria-prima e produtos já para consumo. O leite, já tem um exemplo do queijo, do iogurte, né? Eu falei a fruta, geleia, suco. Então, quando você muda aquele estado daquele produto inicial, você já transformou num bem de consumo, tá? Agricultura é a atividade pela qual o ser humano prepara o solo, planta as sementes ou mudas, cultiva o solo e colhe, gerando produtos destinados à nossa alimentação e à fabricação de outros produtos. Viu? Aí tem explicadinho que é agricultura. A gente já vem falando história, mas aí tá bem explicadinho. Plantação de café em Alfenas, Minas Gerais. Olha aí uma plantação. Para quem não viu de perto, você consegue ver aí na foto. E quem ficar curioso, pode pesquisar na internet. Coloca lá no seu Google. Plantação de café, plantação de laranja, plantação... E aí por aí vai. E vai lá pesquisando e coloca as imagens para vocês verem. É bem bacana, tá? Aqui na página 223, diz assim: pecuária é a atividade pelo qual o ser humano cria, domestica e cuida para que o gado se reproduza. A pecuária possibilita que sejam produzidos alimentos e bens importantes da nossa cidade, como o leite e seus derivados, o couro e a carne. É importante saber que existem vários tipos de gado, então prestem atenção aí. Aí tem vários tipos, vários exemplos. Então, bovino, bois e vacas. Suíno, porcos e porcas. Ovino, carneiros e ovelhas. Equino, cavalos e éguas. Caprino, bodes e cabras. Muar, burros e mulas. Assinino, asnos. Bufalino, búfalos. Você sabia? A palavra gado significa agrupamento, né, ou conjunto, um grupo de animais criados no campo para uso doméstico ou comercial. Todos esses animais têm uma função, um propósito, seja para alimentação, seja para transporte, né? Então, todos esses animais eles são criados com um objetivo, tá bem? Tem alguns até que conseguem tanto para o transporte quanto para a alimentação. Tem os que são para venda, para reprodução, né? Que aí vende, né? Um boi de uma raça específica e aí custa muito dinheiro. Então tem a pecuária que vem para fazer essa renda, essa movimentação econômica também. Ok? Bom, proposta de casa. Vocês vão fazer no caderno de vocês. Colocar o cabeçalho, botar bonitinho, coloca lá as páginas do livro 5, páginas 221 a 223.
e vocês vão escrever um pequeno texto sobre o que você aprendeu hoje no seu caderno. Tudo que você lembrar, você vai escrevendo no seu caderno. É uma forma de estudar e memorizar, tá legal? Não esqueça de colocar o cabeçalho e caprichar na organização, aquela letrinha bacana. Então, faça um pequeno texto com tudo que você achou importante, tudo que você viu na aula de hoje, tá legal? Até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. Um beijo grande. Estamos morrendo de saudade.